Do livro O Conhecimento do Santo A. W. Tozer. Capítulo 6. A autossuficiência de Deus. Ensina-nos, ó Deus, que de nada necessitas. Se de algo necessitasses, tal coisa representaria a medida de tua imperfeição. E como adoraríamos alguém imperfeito? Se de nada necessitas, também ninguém é necessário e, portanto, não te somos necessários. Tu nos chamas mesmo sem precisar de nós. Buscamos a ti por precisarmos de ti, pois em ti vivemos e nos movemos e em ti está nosso ser. Amém. O Pai tem vida em si mesmo, disse o Senhor, e é característico de seus ensinamentos condensar em uma sentença tão curta uma verdade tão elevada que transcende o mais alto pensamento humano. Deus, disse o Senhor, é autossuficiente. Ele é aquilo que em si próprio, no perfeito sentido destas palavras. O que quer que Deus seja e tudo o que Ele é por si só. Toda a vida está em Deus e vem de Deus, da mais baixa forma de vida inconsciente até a vida altamente consciente e inteligente de um serafim. Nenhuma criatura possui vida por si própria. A vida é um dom de Deus. A vida de Deus, ao contrário, não foi recebida de outrem. Se existe um ser de quem Deus pudesse receber o dom da vida, ou na verdade qualquer dom, este outro ser é que seria Deus. Uma forma elementar, mais correta de pensar em Deus é como aquele que contém todas as coisas, que dá tudo o que existe, mas nada tem a receber, exceto aquilo que ele tenha dado em primeiro lugar. Admitir a existência de uma necessidade em Deus é admitir uma incompletude no ser divino. Necessidade é uma palavra de criatura e não pode ser aplicada ao Criador. Deus mantém um relacionamento voluntário com tudo o que criou, mas nenhuma relação de necessidade com qualquer coisa fora de si próprio. Seu interesse em suas criaturas deriva de seu soberano bel prazer, e não de algo que estas criaturas possam lhe fornecer ou de alguma completude que elas possam oferecer àquele que é completo em si próprio. Novamente se faz necessário inverter o raciocínio para tentar compreender algo singular, que somente é verdadeiro nesta situação e nenhuma outra. Nossos hábitos comuns de pensamento aceitam a existência de necessidades por parte das coisas criadas. Nada é completo por si só, sempre necessitando de algo externo para existir. Tudo que respira requer ar. Todo organismo precisa de alimento e água. Se eliminássemos a água e o ar da terra, a vida seria instantaneamente extinta. Podemos elaborar o axioma que, para manter-se viva, toda criatura necessita de alguma outra coisa que tenha sido criada, e todas as coisas necessitam de Deus. Deus é o único para quem nada é necessário. Um rio é ampliado por tributários, mas que tributário poderia ampliar aquele aquele de quem vieram todas as coisas e a cuja infinitude toda a criação deve à existência? Ó oceano insondável, toda vida vem de ti, e tua vida é tua abençoada unidade. Frederick W. Faber. A questão sobre por que Deus criou o universo continua a incomodar os pensadores. Mas, se não temos como respondê-la, podemos ao menos saber que ele não trouxe seus mundos à existência para atender a alguma necessidade pessoal.
Como um homem construiria um abrigo para proteger-se do inverno ou plantaria uma lavoura de milho para fornecer alimento indispensável. A palavra necessário é inteiramente estranha a Deus. Sendo o ser supremo, é impossível que ele seja mais elevado. Nada está acima dele, nada além dele. Qualquer movimento em direção ao Altíssimo constitui uma elevação para a criatura, para longe dele, declínio. Ele mantém sua posição por si só, sem necessitar de autorização. Assim como ninguém pode promovê-lo, também não se pode rebaixá-lo. Está escrito que ele sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. De que forma Deus poderia ser levantado ou suportado pelas coisas que ele sustenta? Se todos os seres humanos ficassem subitamente cegos, o sol continuaria a brilhar durante o dia e as estrelas à noite, pois estes nada devem aos milhões que se beneficiam de sua luz. Igualmente, se todos os homens se tornassem ateus, isso em nada afetaria a Deus. Ele é aquilo que é em si próprio, independente de qualquer coisa. A fé em Deus nada acrescenta à sua perfeição. Duvidar dele, nada lhe tira. O Deus Todo-Poderoso, exatamente por ser todo-poderoso, não carece de apoio. A imagem de um Deus nervoso e conciliador, tentando agradar aos homens para ganhar seu favor, não é agradável. No entanto, ao avaliarmos a concepção popular de Deus, é exatamente isso o que encontramos. O cristianismo do século XX condenou Deus à caridade. Nossa autoimagem é tão elevada que achamos fácil, para não dizer agradável, crer que Deus precisa de nós. Mas a verdade é que nossa existência nada acrescenta a Deus. E ele não seria menor se não existíssemos. Nossa própria existência é inteiramente resultante do livre-arbítrio de Deus, sem qualquer relação com merecimento de nossa parte ou com necessidade da parte dele. É provável que a ideia mais difícil de ser aceita por nosso egoísmo natural seja que Deus não precisa de nossa ajuda. Comumente, nós o imaginamos como um pai ocupado, empolgado e um pouco frustrado que corre de lá para cá, procurando ajuda para executar seu plano benevolente de trazer paz e salvação ao mundo. Contudo, disse Lady Julian, vi que Deus tudo faz, não importa o quão minúsculo seja. O Deus que opera todas as coisas certamente não precisa de ajuda nem de ajudantes. Um excesso de apelos missionários se baseia nessa suposta frustração do Deus Todo-Poderoso. Um orador persuasivo é perfeitamente capaz de inspirar pena em seus ouvintes, não apenas pelos pagãos, mas pelo Deus que vem tentando duramente salvá-los e falhando seguidamente por falta de apoio. Temo que milhares de jovens entrem para a obra por motivos não mais altos do que uma simples intenção de ajudar a Deus a sair da situação embaraçosa na qual seu amor o colocou e da qual suas habilidades um tanto limitadas são incapazes de tirá-lo. Some-se a isto um certo grau de idealismo saudável e um pouco de compaixão pelo menos privilegiados, e o resultado é o verdadeiro impulso por trás de grande parte da atividade cristã atual. Repito, Deus não precisa de defensores. Ele é o eterno indefensável. Para falar conosco em uma linguagem que sejamos capazes de compreender, Deus faz uso frequente de terminologia militar nas Escrituras. Mas é certo que jamais com a intenção de nos induzir a pensar que o trono da majestade nas alturas esteja sob ataque. Com Miguel e suas hostes, ou outros seres celestiais lutando desesperadamente em sua defesa.
Pensar assim é subverter tudo o que a Bíblia procura nos ensinar a respeito de Deus. Nem o judaísmo, nem o cristianismo poderiam aprovar tais noções pueris. Um Deus que precisa de ajuda é alguém que poderia nos ajudar apenas se, por sua vez, recebesse a ajuda de alguém. Poderíamos somente contar com ele caso estivesse vencendo o cabo de guerra cósmico entre o bem e o mal. Um Deus assim não seria digno do respeito de homens inteligentes, apenas lhe inspiraria piedade. Para ter razão, precisamos pensar dignamente sobre Deus. É moralmente imperativo expurgar da nossa mente todos os conceitos ignóbeis da deidade e permitir que ele seja em nossa mente. O Deus que é no universo. A religião cristã tem a ver com Deus e com o homem, mas seu ponto focal é Deus, não o homem. A única coisa que torna o homem relevante é ter sido criado à imagem de Deus. Ele nada é por si só. Os salmistas e profetas nas Escrituras falam com desprezo do homem fraco, cujo fôlego está em suas narinas, que cresce como a grama pela manhã, apenas para ser ceifado e definhar antes do pôr do sol. O ensinamento mais enfático da Bíblia é que Deus existe por si e o homem para a sua glória. A altíssima honra a Deus está em primeiro lugar nos céus, assim como um dia estará na terra. Com tudo isso, é possível que estejamos começando a compreender porque as Sagradas Escrituras têm tanto a dizer sobre a importância da fé e porque tratam a incredulidade como pecado mortal. Dentre todas as criaturas, não há uma sequer que ouse confiar em si própria. Deus é o único que confia em si. Todos os demais seres devem confiar nele. A descrença, na verdade, é uma perversão da fé, pois coloca sua confiança em mortais ao invés de colocá-la no Deus vivo. O descrente nega a autossuficiência de Deus e usurpa atributos que não lhe pertencem. Este duplo pecado desonra a Deus e, em última análise, destrói a alma humana. Em seu amor e misericórdia, Deus veio a nós como Cristo. Esta vem sendo a firme posição da Igreja desde os dias dos apóstolos. Está fixada na fé cristã, na doutrina da encarnação do Filho Eterno. Mas recentemente, entretanto, passou a ter um significado diferente e menor do que aquele aceito pela Igreja primitiva. O homem Jesus, da maneira como apareceu em carne, foi igualado à deidade, e todas as suas fraquezas e limitações humanas passaram a ser atribuídas à deidade. A verdade é que aquele homem que caminhou entre nós foi uma demonstração não da divindade revelada, mas da humanidade perfeita. A assombrosa majestade da deidade foi misericordiosamente envolvida na embalagem suave da natureza humana para proteger a humanidade. Desce, ordenou Deus a Moisés. Adverte ao povo para não suceder que traspasse os limites até o Senhor, a fim de ver e muitos deles pereçam. E mais tarde, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Os cristãos atuais parecem somente conhecer a Cristo pela carne. Tentam estabelecer comunhão com ele, removendo sua ardente santidade e inatingível majestade. Os próprios atributos que ele ocultou enquanto esteve na terra, mas assumiu na totalidade de sua glória ao ascender à direita do Pai. O Cristo do cristianismo popular tem um sorriso fraco e uma auréola. Tornou-se alguém lá de cima que gosta das pessoas, ou ao menos de algumas pessoas, as quais, por sua vez, estão agradecidas, ainda que não muito impressionadas.
Elas precisam dele na mesma medida em que ele precisa delas. Não nos permitamos imaginar que a verdade da autossuficiência divina irá paralisar a atividade cristã. Pelo contrário, irá estimular todos os santos esforços. Essa verdade, ainda que constitua uma reprimenda à autoconfiança humana, ao ser compreendida em sua perspectiva bíblica, livrará a nossa mente do exaustivo fardo da mortalidade e irá nos encorajar a tomar o leve fardo de Cristo e a desgastar-nos na obra inspirada pelo Espírito para a honra de Deus e o bem da humanidade. Pois as boas novas são que o Deus que não necessita de ninguém se rebaixou, por sua soberana condescendência, a fim de trabalhar em seus filhos, obedientes e por intermédio de cada um deles. Se isso parece contraditório, amém, que assim seja. Os diferentes elementos da verdade se mantêm em perpétua antítese, exigindo que às vezes creiamos em aparentes opostos, enquanto esperamos o momento em que conheceremos tal como somos conhecidos. Então, a verdade que parece antagonizar consigo mesma brilhará em unidade e veremos que o conflito não estava na verdade, mas em nossa mente danificada pelo pecado. No meio tempo, nossa satisfação interior consiste na obediência em amor aos mandamentos de Cristo e às inspiradas admoestações de seus apóstolos. Deus é o que opera em vós. Ele não precisa de ninguém, mas quando existe fé, opera por intermédio de qualquer pessoa. Há duas afirmações nessa sentença, e uma vida espiritual saudável exige que aceitemos ambas, por toda uma geração. A primeira esteve quase totalmente eclipsada, causando-nos profundos ferimentos espirituais. Fonte da bondade, todas as bênçãos fluem de ti. Tua completude não conhece necessidade. O que mais podes desejar além de ti mesmo? E ainda, autossuficiente como és, desejas meu coração sem valor. Disto, somente disto, tu necessitas. Jonathan Schiffer. E aqui concluímos o capítulo 6.